Começando aqui mais uma edição do podcast, a primeira de 2023. Hoje vai ser um podcast um pouquinho diferente, né? Vou fazer aqui algumas previsões para o ano de 2023. A ideia era lançar isso até antes da virada de ano, mas não foi possível, então eu tô gravando hoje. Então essa semana vai ter o episódio de quinta-feira, normalmente falando um pouco mais sobre os temas aí, enfim, mais atuais, mas que estão acontecendo agora. E hoje vai ser mais alguns comentários sobre política externa, sobre situações, sobre o Brasil, sobre algumas ações e sobre algumas coisas que eu acho que podem acontecer em 2023. Só lembrando aqui, né, que eu não sou analista de valores imobiliários, então nada aqui dito pode ser visto como recomendação de investimento, são apenas comentários sobre situações e algumas ações, mas sem qualquer condão de recomendação ou coisa do gênero. Bom, começando aqui, só um breve comentário sobre ontem, né, que o mercado caiu bastante, teve todo esse negócio. São dois comentários muito curtos, eu vou falar mais disso quinta, já vendo o que tiver acontecido até lá. Mas, primeiro, uma coisa que eu não vi quase ninguém comentando, né, ontem foi um dia de baixíssima liquidez. Por quê? A Bolsa no Brasil não abriu dia 30 de dezembro, sexta-feira passada. No dia segundo, que foi segunda-feira, ontem, né, dia 2 de janeiro, a Bolsa nos Estados Unidos não abriu, na China não abriu, na Austrália não abriu, no Reino Unido não abriu. Então, assim, você teve pouquíssimo... No Japão não abriu. Então, você teve, assim, pouquíssimos mercados abertos. Você teve ali a KOSPI na Coreia. Teve, salvo engano, o mercado francês estava aberto, o mercado português, o mercado espanhol. Talvez a DAX na Alemanha, mas, assim, os principais mercados fechados, um dia depois do ano novo. Então, foi um dia de uma liquidez abaixo do normal e isso também acaba ajudando ali em variações maiores. E também aí você tem ali, né, o que eu acho que fez o mercado andar ontem, já vou parar por aqui sobre isso. Muita gente atribuindo ali a fala sobre teto de gastos. Eu não acho que isso fez preço nenhum, acho que todo mundo já sabia que o teto de gastos não ficaria ali numa eleição do atual presidente, do Lula. E também o teto de gastos já tinha sido, como o pessoal até brinca, tinha mais buraco já desde desde 2020 ali, desde a pandemia, que nunca foram arrumados, enfim, ou seja, era uma âncora fiscal que sim, tinha gente que ainda falava que estão sendo feitas adaptações, mas tinha sido furado diversas vezes, então assim, e além de ter sido furado, né, o teto, acho que a grande questão é que isso não era surpresa, isso já tinha sido dito várias vezes. O que eu acho que aconteceu ontem, que foi sim o que pode ter ali mexido com o humor dos agentes, lembrando sempre da baixa liquidez, foi a prorrogação por 60 dias do isenção de impostos ali sobre os combustíveis, porque, pelo menos pelo que saiu na mídia, né, o país ali já tem algumas pressões para arrecadação, tanto que fez a PEC da transição, ou do que quiser chamar, da gastança, chame com o nome que quiser, justamente para ter mais capital para pagar ali os programas sociais e também para fazer investimentos que esse governo julga importantes. Mas claro, colocando uma pressão no fiscal alta a partir dessa impressão de dinheiro, pressão na inflação, pressão nos juros. Então você tem ali um cenário em que essa arrecadação seria importante. Essa isenção dada no outro governo também e que sangrou muito o cofre dos estados, aliás, principalmente as isenções sobre ICMS, né, sobre combustíveis dos estados. Sendo prorrogado por 60 dias, deu uma indicação ali, primeiro, que a gente pode ter sim problemas fiscais, e segundo, pelo menos o que saiu na mídia, que o Haddad teria sido contra a prorrogação e o Lula foi a favor, então já tiveram leituras ali, que o poder do Haddad de decisão no Ministério seria muito baixo. Eu acho tudo isso ainda muito precipitado para comentar de forma mais profunda, mas é só para dizer que eu acho que foi isso que fez o mercado se movimentar ontem, tá fazendo hoje, e a gente precisa entender um pouco melhor essas coisas, ainda tá muito cedo para falar mais sobre. Indo aqui agora para as previsões, tá? Acabei até falando um pouquinho mais do que eu tinha planejado sobre isso. A primeira coisa que eu vou comentar aqui, eu acho que a gente vai ter um cenário para a China, não só para o próximo ano, tá? Acho que até um pouco mais para os próximos anos. De crescimento, mas crescimento bem mais moderado, e aqui também sempre pontuando, né? Que, claro, quando um país tem um PIB aqui eu vou inventar valores, tá? De 1 milhão, ele cresce 10%, ele tem ali um crescimento de 100 mil. Se esse país crescer, e um dia, em vez de 1 milhão, o PIB dele já é de 10 milhões, um crescimento de 1% dele em termos numéricos finais seria equivalente a 10% lá atrás. Então, assim, esse percentual também tem que ser visto sobre o tamanho que o país está crescendo. E a China
aumentou muito o PIB e continuou crescendo em 2 dígitos durante muito tempo. Agora eu acho que a China tem uma série de desafios. Primeiro, o problema da construção civil lá, que não foi resolvido, a verdade é essa. A construção civil na China emprega muito mais que em outros países, equivale a um percentual do PIB muito maior do que em economias equivalentes. Eu acho que a China vai sofrer com isso. A gente também tem ali um conflito com os Estados Unidos, que eu acho que, mesmo que seja velado, pode acabar prejudicando os dois países em algumas áreas tecnológicas, com menos intercâmbio, menos troca de tecnologia, alguns boicotes. Então, assim, acho que isso pode, aliás, atrapalhar os dois lados, mas acho que a China tende a sofrer um pouco com isso. Tem a questão populacional, a população da China está começando a decrescer, e você também tem uma população idosa na China, muito sem cobertura previdenciária. É um problema que o Xi vai ter que endereçar nos próximos anos, como cuidar dessas pessoas. A China tem um sério problema nesse quesito, isso vai custar muito para o Estado chinês, tá? Ajustar isso. A gente tem, nesse momento, né, o Covid também castigando muito a China, e o próprio Xi deu até uma declaração esse final de semana que pouca gente comentou, mas muito relevante, porque ele até fala ainda que estão batalhando contra o Covid e tudo mais, e faz ali um comentário que um país do tamanho da China não precisam todos concordarem e pode haver algum tipo de discordância sobre alguns assuntos. Talvez a fala eu não tenha transcrito literalmente, mas o significado foi mais ou menos esse, pelo menos o que foi transcrito aqui pelos jornais, ou pela Bloomberg, mas depois pelo Valor Econômico, em português, que ele teria dito isso ali no seu discurso de Ano Novo pro país, tá? Isso é uma indicação ali que não acho que vai ter uma abertura para diálogo gigantesca na China, mas que sim existe algum nível de preocupação com isso, e esse tipo de declaração já denota ali que tem algum tipo de medo com relação ao menor crescimento econômico, porque o crescimento econômico é o que traz estabilidade para o Partido Comunista Chinês continuar no poder. Finalizando, acho que a eleição do ano passado, sobre a China, a eleição do ano passado, ali para o Politburo, acabou colocando muito mais homens do Xi, digamos assim, ou yes men, ou amigos dele, do que pessoas plenamente habilitadas para o trabalho. Não que os que entraram não sejam habilitados, mas parece que o critério não foi tão técnico. E na China, pelo menos esse era o que chega no Ocidente, o que se diz, é que sim, essas pessoas que faziam parte dos comitês gestores do partido eram pessoas muito capacitadas e com discordâncias internas lá, que claro que não vinham a público, sobre decisões, o que levavam a excelentes decisões, muitas vezes nos últimos anos, por parte da China, ao menos em questões econômicas, olhando do ponto de vista deles, né? O país teve muito sucesso, principalmente em crescimento econômico. E agora eu tenho mais dúvidas se isso vai se perpetuar para esse futuro. Então eu prevejo uma China crescendo menos nos próximos anos, talvez com algum nível de insatisfação popular um pouco maior, e passando por dificuldades que talvez essa geração chinesa não tenha conhecido. Indo para a Índia, eu acho que a Índia vai substituir a China como grande economia que vai puxar o crescimento no mundo. E isso já aconteceu, mas acho que essa tendência vai se acentuar em 23. Vai ser um ano estranho, então talvez ninguém cresça pra caramba, mas acho que a Índia vai ser o grande crescimento percentualmente falando. Como já disse, como a economia indiana é muito menor que a chinesa, em termos numéricos, provavelmente a Índia ainda vai crescer menos do que a China, mas eu acho que a Índia vai ser o grande propulsor de crescimento no mundo em 2023 e nos próximos anos. Indo para a Europa, eu acho que a gente vai ter ali talvez um aumento. Claro que tem a guerra de Rússia e Ucrânia, que eu acho muito difícil pensar quando isso vai terminar, mas na Europa, de forma geral, acho que a gente pode ter ali algum aumento de protestos, porque a Europa deve viver uma recessão complicada. Está muito difícil pagar pelos benefícios sociais que os europeus sempre tiveram em alguns países. Isso deve causar problemas, assim como a guerra, o aumento dos preços de petróleo já causou. E a gente tem ali na Europa uma tendência, né, de problemas para os partidos tradicionais em muitas das maiores democracias. A gente vê isso na Itália, que é a Fratelli d'Italia, um partido, e antes dela até o Movimento 5 Estrelas, ou seja, 2 partidos novos e de alguma forma anti-establishment ali ganhando eleições. A gente também vê isso na França, por mais que o Macron até possa ser visto como alguém do establishment, ele ganhou num partido que ele criou, né? Ele não ganhou nos partidos tradicionais, ele saiu do Partido Socialista, criou um movimento em marcha, que é o partido dele, e ganhou as eleições. Então, na Espanha também, apesar do PSOE ser o partido ali que indicou o primeiro-ministro, a gente tem o Podemos muito forte, teve também o Cidadania, desculpa confundir com Cidadania, mas tem um outro partido lá também, mais à direita, que você tem o próprio Vox,
um partido muito mais à direita, mas enfim. Teve os Cidadanos, eu ia falar Cidadanos, falei Cidadania. Tem os Cidadanos também, que era um partido mais de centro, que acabou nos últimos anos indo um pouco mais para a direita, mas todos partidos novos, né? Eu acho que o país que ainda essa transformação não aconteceu de forma tão clara, embora você tenha um crescimento dos verdes, foi a Alemanha. A Alemanha não vai ter eleições gerais para presidente, né? Teve recentemente, não vai ter de novo. Mas eu acho que a gente pode ver algumas surpresas em eleições regionais na Alemanha, tá? Talvez a ascendência, não sei dizer se exatamente de novos partidos, mas de novos nomes e meio que uma alteração ali um pouco na dinâmica, o que já ocorreu em outros países, tá? Economicamente, vejo um ano de recessão muito duro. A guerra da Rússia e da Ucrânia vai determinar muita coisa, como é que as coisas vão acabar acontecendo por lá, né? A União Europeia, de alguma forma, sai um pouco fortalecida de 22. Acho que esse processo continua em 23. E isso vai acabar ditando muita coisa ali no bloco, né? Enfim, a distribuição do dinheiro, as políticas que os países têm que adotar. Acho que a União Europeia vai acabar ganhando mais influência dentro de cada um dos países. Continuando, tá? Eu vou agora aqui um pouquinho para Venezuela, tá? Porque aqui eu tentei fazer um giro, mas na verdade agora eu vou até focar mais em previsões que eu acho que tenham mais sentido ali, né? Independente do local. Eu acho que a Venezuela vai voltar muito mais para o noticiário internacional, porque independente do resultado até da guerra da Rússia e Ucrânia, quando eu digo independente, assim, a guerra continua o ano todo ou não, eu não acho que o petróleo russo vai voltar a ser enviado para os Estados Unidos e para parte da Europa logo no dia após a guerra. Então, o mundo vai ter alguns problemas ali energéticos de suprimento de petróleo. E os Estados Unidos já fez uma espécie de reaproximação com a Venezuela justamente por isso, porque, como todo mundo sabe, a Venezuela tem os maiores depósitos de petróleo do mundo. Nos últimos anos, a PDVSA, a empresa estatal de petróleo venezuelana, perdeu muita capacidade de produção, produz muito menos que há 10, 15 anos atrás, mas tem a capacidade de fazer isso, né? Assim, existe o petróleo lá para ser explorado, tanto que a Chevron já fechou um pequeno acordo com a Venezuela, e eu acho que devem surgir mais acordos desse tipo, mesmo com todos os problemas que Estados Unidos e Venezuela possuem. Provavelmente esse acordo vai ser com os americanos, e os americanos vão acabar aumentando a produção de petróleo na Venezuela. Isso deve acontecer no próximo ano, e a gente vai ouvir mais sobre o país, ele vai fazer mais parte do noticiário, porque vão ter mais acordos fechados com europeus, com os Estados Unidos, sobre petróleo, tá? Uma das razões que eu acho também que a Venezuela vai ganhar esse protagonismo, além da guerra Rússia e Ucrânia, é que a gente tem um novo gabinete em Israel, né? Depois de diversas eleições ali, o Netanyahu conseguiu voltar ao governo, já que o governo anterior, que ficou ali um tempinho, caiu. E o Netanyahu, para voltar ao poder, fez aliança com grupos. Ele já era considerado, digamos, um cara bastante à direita, fez com grupos nacionalistas extremamente à direita, que tem visões muito. Não sei nem o termo certo para usar aqui, mas muito delitérias, sobre a população muçulmana, tanto dentro de Israel quanto fora, que os árabes e muçulmanos ali, tem até judeus árabes também, mas os árabes muçulmanos são ali uma minoria muito relevante, tá? Dentro de Israel. Claro que são uma minoria, mas são uma minoria relevante. E só para esclarecer, tá? Eu falei judeu-árabes porque eu quero dizer, às vezes, são pessoas que tiveram origem em outros países, não de Israel, da região da Península Arábica ali, e depois foram para Israel porque se identificavam como judeus, né? E, bom, esse novo gabinete dele colocou figuras muito complexas, muito à direita, e que falam muito mal de muçulmanos, tem muitas declarações polêmicas, né? E um deles, até hoje, isso foi até uma coerência, entrou num complexo de uma mesquita em Israel, o que não é bem visto, né? Até porque é visto como uma forma de deboche. Ele, quando era parlamentar, tinha feito isso algumas vezes, mas ele entrar agora lá na condição de ministro, já foi condenado por quase todos os grandes países da região, pela Arábia Saudita e por todos os outros países ali que estão próximos. Então, assim, eu vejo um aumento de tensões na região. Não vou falar numa guerra, porque guerra é um pouco mais complexo, mas deve aumentar as escaramuças, deve aumentar os problemas. O Hamas, o Hezbollah devem ter mais ato em Israel. Israel deve responder também de forma muito belicosa. Então vai ser uma região ali que os problemas vão aumentar, sem contar toda a instabilidade que existe no Irã, né? Então é uma região que, principalmente com essa guinada de Israel muito mais à direita agora,
vinha se tendo ali até alguns movimentos de, não vou usar pacificação, mas alguns acordos tácitos entre Israel e alguns países da região ali, que viam, né, o Irã como maior inimigo e acabaram se aliando a Israel de alguma forma. Eu acho que essa tendência tende a ser revertida e a gente vai ter, sim, maiores escaramuças na região, maiores problemas, o que vai até também impactar o preço do petróleo, juntamente, claro, com todos os problemas que estão tendo no Irã, tá? Continuando aqui. Nos Estados Unidos, na frente política, eu enxergo ali uma possibilidade muito grande do atual governo, né? Claro que vamos ter que ver se vão ter primárias democratas, se o Biden ganharia essas primárias. O estado de saúde que o Biden vai estar também aqui, eu não tô nem falando no sentido irônico da galera que pega vídeos dele lá cumprimentando ninguém, faz piada, no sentido dele realmente ser uma pessoa idosa que pode ter até outros problemas de saúde mesmo, até de sobrevivência, né? Uma pessoa que tá beirando os 80 anos. Eu acho que ele ainda não completou, na verdade. Bom, nesse sentido, eu acho que o governo Biden vai se esforçar muito para deixar o Trump no noticiário, porque o Trump seria ali um candidato que em 2024 seria mais beatable, né? Mais fácil de vencer do que provavelmente o Ron DeSantis ou outro republicano. E o próprio Trump provavelmente também prefere enfrentar o Biden. Então acho que a gente pode ter uma dobradinha meio tácita de um tentando, o Trump criticando muito o Biden, ironizando, mas para deixar ele na mídia também, para sujar a imagem dele. E o Biden e a administração Biden focando fogo no Trump, o que de alguma forma pode parecer, nossa, por que eles estão focando fogo em quem que eles querem que seja o adversário deles, né? De forma a demonstrar que, de fato, o Trump seria o cara mais identificado com o movimento contra as elites, contra os jornais, contra o Partido Democrata. Isso pode ter um efeito ali sobre a base republicana para fazer ele ganhar as primárias, mas devem ser primárias mais competitivas que no último ano. Acho que o Ron DeSantis é um candidato forte para as primárias republicanas e vai ser uma briga muito forte entre ele e o Trump ali por essa indicação. Isso, claro, só vai ser em 24, mas eu acho que ano que vem a gente vai começar a ver os primeiros contornos disso nos Estados Unidos. E a gente vai ter provavelmente um deadlock lá, né? Ou seja, com o nível de radicalização que a gente vê hoje, principalmente no Partido Republicano, mas em algum nível em ambos os partidos, com o controle da Câmara dos Representantes lá na mão dos republicanos, o Biden não deve conseguir passar quase nada, ou nada, na verdade, da sua agenda ali, principalmente econômica dos últimos anos. Indo agora um pouco mais para a parte econômica, tá? Falar um pouquinho do mercado de streaming. Eu acho que a gente vai ter algum tipo de fusão ou aquisição firme no mercado de streaming em 23. Pode ser que fique para o próximo ano, mas acho que tem essa chance em 23. A gente tem um mercado ali que, por mais que muita gente prevesse a queda na Netflix, isso não se concretizou. Como eu sempre falo aqui muitas vezes no podcast, a Netflix é o único dos streamings que é lucrativo, é o maior também de base monetizada, cobra as maiores mensalidades e não perdeu tantos assinantes, tem uma presença na Ásia, até com produções locais, e muito melhor que os outros streamings. Então, assim, a Netflix teve o ganho ali de ser o primeiro e está conseguindo manter isso, mas ela, claro, é muito menor do que as outras techs, até quando a gente chamava de FANGs, muito menor que a Meta, que é o Facebook, muito menor que o Google, muito menor que a Microsoft, muito menor que a Apple, muito menor que a Amazon. Então, não deixa de ser um cenário que o próprio Netflix pode ser abordado para ser comprado por alguém. Mas eu diria que a gente provavelmente vai ter porque a gente hoje tem, por exemplo, um Paramount Plus, que pode ser um alvo de aquisição, tem algumas boas novidades no catálogo ali, mas não parece ser grande o suficiente para sobreviver de forma independente. Você tem streamings ainda mais específicos, né, de algumas franquias grandes. Por exemplo, a própria Amazon comprou a MGM, acho que você pode ter mais compra de estúdios pelas empresas de streaming, e me parece que você vai ter a sobrevivência basicamente de 3 streamings, tá? Na verdade 4 talvez, tá? Mas vai ser uma competição bastante acirrada aí, que é a própria Netflix, a Amazon, que inclusive tá indo muito forte para a área de esportes também, né? E tem que ver até onde isso vai parar. Em terceiro, você vai ter a Disney Plus, né? Apesar da Disney estar perdendo muito dinheiro em streaming, o Bob Iger, o presidente aposentado, até voltou da aposentadoria por isso. Mas eu acho que a Disney vai continuar. E você tem o HBO Max ali também, colocando outras coisas, muitas séries, na verdade, de muita repercussão popular, digamos assim, né? E vai acabar ficando aí também como
um, um serviço que provavelmente vai sobreviver, mas mais de nicho, né? Mais maior do que os outros de nicho. E quando eu falei Disney Plus, acho que aqui no Brasil, na verdade, agora estão até chamando de Star Plus, né? Que também tem vários jogos de futebol e tudo mais. Então acho que esses são os três que vão sobreviver. Um Paramount Plus pode ser comprado, outros menores podem ser comprados. E você pode, por exemplo, a Microsoft também tentando entrar nesse mercado comprando alguém. E eu, de propósito, não mencionei a Apple, porque a Apple TV, eu acho que a Apple, obviamente, tem dinheiro para ir para esse mercado de forma firme, mas não parece querer isso, mas acho que se a Apple quiser crescer, ela vai ter que comprar alguém. Então, não descartem também a Apple, que hoje é uma máquina de imprimir dinheiro, fazendo algum tipo de aquisição nesse sentido. Continuo aqui alguns comentários rápidos, mais gerais, sobre essas empresas para já ir para o Brasil. Eu acho que a Apple vai ter muitos problemas, até com sua linha de produção na China, agora no começo do ano com o Covid. Eu acho que a Apple vai ter um ano complicado e vai deixar de ser a empresa mais valiosa do mundo. Eu, se tivesse que palpitar, diria que a Microsoft tem chance de ser essa empresa. Eu diria que o Google também vai ter... E a Apple, né? Vão ter um ano esquisito com relação às suas App Stores. A gente tem visto muito movimento legislativo e de agências antitrust para baixar as taxas que eles cobram. Os dois devem perder receita nessa linha financeira, isso vai machucar, principalmente a Apple, mas também um pouco o Google. O Google talvez tenha a primeira ameaça crível de um buscador em décadas, né? Que é a OpenAI com o ChatGPT. Claro que é outra forma de funcionamento, é uma inteligência artificial que te responde, mas o próprio Google ficou preocupado com isso. Eu acho que a OpenAI vai fazer bastante barulho. Já tem um acordo com a Microsoft, então eu não descartaria também eles fazerem algo como um novo Bing ou um novo buscador baseado em inteligência artificial. Isso não quer dizer que o Google vai perder dinheiro, que o Google está plenamente ameaçado, mas é um risco, e o primeiro risco crível que o Google tem há muito tempo. Aliás, se eu tivesse que palpitar, acho que a OpenAI vai ser a empresa D23, tá? A empresa que a gente mais vai ouvir falar, porque o nível de desenvolvimento que os caras estão fazendo é impressionante, e vão ter muitos outros concorrentes, que acho que a inteligência artificial vai se tornar um tópico. Se a gente vê lá no Vale do Silício, em São Francisco, os repórteres da região ali, São José, enfim, o aumento dos tópicos sobre a inteligência artificial está muito alto. Muita gente que até estava em projetos de cripto, com esse mercado desabando da forma que desabou, muita gente foi para a inteligência artificial. Esse mercado está bombando, isso deve ser uma tendência muito forte. Indo aqui agora para o Brasil, tá? Eu tenho muita dificuldade de ver quantos juros vai estar no final do ano, mas eu estaria que é possível que os juros sejam infelizmente, estejam mais ou menos na mesma faixa que estão agora. Eu estaria que provavelmente eles vão estar no máximo 1%, 1,25% abaixo do que está hoje. Espero estar errado nisso, honestamente, porque, como eu também já comentei aqui várias vezes no podcast, juro alto destrói uma economia, mas acho que tem chance alta disso acontecer. No sentido político, principalmente no âmbito federal, eu vejo ali o governo que fez uma base de sustentação que eu considero um pouco frágil, principalmente na Câmara, né? No Senado acho que ela é mais firme, mas principalmente no caso do União Brasil, tá? Eu acho que o próprio partido já falou que na Câmara é independente, no Senado tem ali o Sérgio Moro, o Alan Rick, a própria Soraya Tronic, que agora está sendo um pouco mais simpática ao Lula, mas é uma pessoa que vem de um estado, né? Uma candidata que vem de um estado que é majoritariamente mais antipetista do que petista, embora o Mato Grosso do Sul já tenha tido representantes petistas também, mas é um estado mais ligado ao agro ali, mais anti-PT. E ela tem eleição, tudo bem, daqui a 4 anos, mas não vejo ela também fazendo um apoio contínuo ao governo. Então, eu acho que tem alguns nomes do Brasil que vão apoiar o governo, mas isso ainda não está tão solidificado com esses ministros que foram indicados. Vejo ali também o grupo do Lira, que tem que ver primeiro se ele de fato vai ganhar, né, a reeleição para presidente da casa, mas tudo indica que sim. Ele ganhando, ele também acabou não ganhando nenhum ministério, acho que vai ser necessário alguma acomodação nesse sentido. Então acho que o governo pode começar o ano um pouco turbulento para o governo no legislativo, tá? E eu acho que antes do final do ano a gente vai ter uma reformulação ministerial. E eu estaria que tem duas pessoas ali, considerando os indicados pela União Brasil, que eu acho que seriam os mais prováveis de perderem seus cargos. Um seria a Daniela do Vaguinho, a mulher do prefeito de uma cidade na região da Baixada, no Rio. O único prefeito dessa região que apoiou o Lula. Fez muito lobby para sua mulher ser ministra, conseguiu. Ela foi a deputada federal mais votada do Rio, mas ela não parece ter uma influência muito grande sobre a bancada do União Brasil nem do Centrão. Então ela virou ministra, mas não vai trazer votos. Então acho que a chance dela sair é alta. E o ministro da Integração também, que é do PDT, que foi indicado pelo Alcolumbre, também não me parece uma figura que vá
Claro que o Alcolumbre vai tentar ajudar o governo, o Alcolumbre foi presidente da CCJ, foi presidente do Senado, tem seu nível de influência, mas eu acho que mesmo sobre a bancada do União Brasil ele vai ter divergências no Senado, então eu vejo esse como os dois ministros com mais risco de cair. Além de você estar no PSD, talvez também tenha algum tipo de rearrumação, já que você acabou não sendo contemplado ali o Pedro Paulo, que é o aliado do atual prefeito do Rio, Eduardo Paes, que esperava ter ali algum aliado no Planalto, acabou não conseguindo. Então, por causa do tão falado termo governabilidade, eu acho que vai ter uma reforma ministerial, provavelmente ainda no primeiro ano do governo. Chances altas, no meu ponto de vista, principalmente a Daniela do Vaguinho perdeu o cargo, o ministro da Integração também. E não me surpreenderia também se mais ministérios ainda forem para partidos do Centrão ou para o grupo do Lira do que a divisão atual, tá? Não me surpreenderia. Continuando falando aqui agora um pouco sobre o mercado acionário local, acho que vai ser um ano tumultuado. Não seria de todo improvável que o Bovespa terminasse o ano num patamar mais baixo do que fechou esse. Mas falando de algumas ações que eu acho que podem ter um 23 muito bom, uma que eu falo muito aqui, então até já é um disco repetido, mas é a Lupatec, eu acho que tem uma chance aí muito boa com a iminente saída da RJ. Ontem também teve ali o pedido dela para a PGN confirmar ali, né, dar uma validação de um acordo que reduziria bastante seus débitos tributários. A Petrobras está fazendo as maiores licitações que eu já vi de válvulas e de outros produtos que a empresa supre a Petrobras. Ainda que a empresa ganhe apenas parte dessas licitações, deveria mudar sua carteira de pedidos para outro nível. Então acho que é uma empresa com potencial muito interessante já no curto prazo e no decorrer do ano. Gosto muito de Renova também, uma empresa que está quase esquecida, mas basicamente acabou as obras do Alto do Sertão 3. Tem conseguido resolver na justiça alguns problemas que tinha de arrendamento de algumas terras nas regiões próximas ao Alto Sertão, na Bahia. E pretende fazer outros projetos lá, projetos eólicos, solares. Já fez algumas parcerias para terminar alguns desses projetos. Ainda está vendendo outros projetos que acabou optando por não levar para frente. Eu também acho que é uma RJ que tem uma chance alta de terminar em algum momento desse ano, nem que seja mais para o final do ano. Então eu vejo, e tá num setor que, por mais que a gente vá ter um ano de 23 tumultuado, tanto aqui quanto lá fora, que vai continuar recebendo investimentos, que é o setor de energias renováveis. Para finalizar, eu também gosto muito de Azevedo. A empresa até ganhou alguns contratos interessantes recentemente, deve continuar nessa linha. O setor de infraestrutura no Brasil, além dos investimentos governamentais que devem vir, teve muitas estações que as obras vão começar. A Azevedo pode ser contratada para fazer boa parte dessas obras, então eu vejo com bastante otimismo esse setor. Um setor que eu vou falar de forma mais genérica agora, até porque o tempo já está terminando, o setor de proteínas também, né? As empresas ali, a JBS, até a BRF, que também tem problemas a dívida, mas apanhou muito, Marfrig, Minerva, eu acho que estão agora num ciclo complicado até do boi, mas me parecem empresas baratas, tá? Eu acho que elas ainda podem cair mais, eu nem sei se eu entraria agora, mas eu acho que elas vão ter uma virada em algum momento do ano, tá? Eu acho que o patamar atual é muito baixo. E só para terminar, uma outra previsão que eu acabei esquecendo de falar lá atrás, eu acho que a onda dos EVs, dos carros elétricos, vai diminuir bastante esse ano. Já está ficando cada vez mais evidente que sim, a ideia é boa, todo mundo, acho que com raras exceções, boa parte das pessoas reconhece o fenômeno climático e quer uma mudança sobre isso nas matrizes de energia, mas o carro elétrico basicamente pega energia que é produzida em algum lugar. E em boa parte dos países, a energia, principalmente na Europa, agora com a guerra, é produzida por petróleo, por carvão. Então, na verdade, é sempre o exemplo que eu uso da Noruega. A Noruega vendeu mais carros elétricos e aumentou a poluição, porque esses carros elétricos acabavam usando uma matriz mais suja, que era carvão, do que o petróleo que os carros a combustão estavam usando. Então isso não quer dizer que os carros elétricos vão parar de ser vendidos, acho que aliás eles têm crescimento no próximo ano, até porque a base de comparação é baixa, mas eu acho que a propulsão para isso a longo prazo pode começar a cair em 23, tá? Claro que podem surgir novas tecnologias que mudem o jogo do que eu tô falando aqui, mas ou a mudança da matriz ao longo do tempo também muda esse jogo. Mas no curto prazo eu vejo até um movimento da mídia, de formadores de opinião, que eram muito a favor de carros elétricos, provavelmente vão se virar contra por uma razão que, para ser bem honesto, não era muito difícil de entender. É que aí você vê que as pessoas também não gostam muito de se aprofundar nas coisas. Aí as pessoas foram até os formadores de opinião mesmo que estavam opinando muito a favor disso, que não, isso está diminuindo emissões. Não, não estava diminuindo emissões. Em países até cresceu em alguns locais. E antes da mudança da matriz energética, você não consegue nada com carros elétricos por si só. Então é isso.
Quinta-feira eu volto com uma edição mais tradicional. Hoje fiquei aqui com suas previsões. Até a próxima. Valeu.